Então, meu nome é Denise Bergamo da Rosa, sou especialista em planejamento urbano, cidades, participação popular pela Universidade Federal de São Paulo. Eu não sei se vocês já vão começar a gravar, se eu já disparei falar aqui. Já começamos a gravação, Denise. Eu vou dar início. Tá joia. Então, bom dia, muito obrigada à presença de todos, todas, a Escola de Contas pelo convite, em nome do professor André Galindo, quero agradecer bastante. Eu sou Denise Bergamo da Rosa, eu sou especialista em planejamento urbano, cidades e participação popular pela Federal de São Paulo, fiz serviço social na Federal de Ouro Preto, sou formada em letras também pela Anhembi Morumbi e fui aluna da Escola de Contas, num curso de aperfeiçoamento de controle externo das políticas públicas. E esse material que hoje venho apresentar para vocês, ele é uma derivação do estudo feito, um artigo, né, produzido dentro da Escola de Contas. Então, é devolvendo, né, para a sociedade aquilo que a Escola de Contas me proporcionou enquanto formação, né, formação cidadã. Com essa temática das emendas parlamentares. Esse desafio ali de ver a correlação dela com as políticas públicas. Pode passar, Daniel, por favor? Aqui, professora. Isso, a lâmina 2, por gentileza, Daniel. Do anterior. Essa professora. Ai. É a número 2. Essa a gente está na 1, né? Eu não sei se o que eu estou vendo é o que você está vendo pelo delay, né, que existe na transmissão. É a ementa. Da ementa, abrir a câmera aqui. A ementa seria A ementa do essa. curso é apresentar. Daniel, aí eu vou falando, por gentileza, para você ir passando para mim, e eu sei que há um problema estrutural, a gente pode falar isso quando eu estiver abordando algumas coisas aqui do curso, mas é uma questão estrutural mesmo de conexão a esse delay. Você já passou e eu ainda estou vendo a outra lâmina. É importante que essas coisas sejam registradas, né? A gente tem a lei das antenas aí. Eu estou aqui no extremo sul da cidade de São Paulo, na região de periferia, e acho muito interessante essas coisas serem registradas, assim, pelo Estado, para a gente ver, né? Estamos na cidade mais rica do país, é a qualidade da conexão de internet que nós temos. Agora, vocês imaginem no período de pandemia, está registrado. Professora, Oi. em nossa tela está aparecendo a ementa. A ementa, que é... Eu não sei se já ela apresenta para você. Tá, joia. Agora apareceu para mim a ementa, mas há mesmo um problema de conexão da internet estrutural na cidade. Estou numa área bem afastada do centro, a qualidade da conexão aqui
é horrível, para não falar péssimo. Então, na ementa, temos aqui a apresentação do conceito do que são as emendas parlamentares, os tipos, existem tipos de emendas, vou apresentar aqui para vocês, está bem resumidinho aqui a exposição. Entram no orçamento público. E vou tentar fazer, estabelecer essa correlação entre elas e as políticas públicas. O objetivo geral é fazer essa apresentação, da correlação das emendas parlamentares com a gestão das políticas públicas. Aqui a gente tem a Lei Municipal número 17.316. Essa lei municipal é a que eu me fundamento para fazer a apresentação no dia de hoje. Ela vai instituir a política municipal de linguagem simples nos órgãos da administração direta e indireta. Quando nós falamos em controle das políticas públicas, o controle externo, orçamentário, ele consegue ser efetivo quando as pessoas, a sociedade civil, ela tem entendimento sobre. Então, essa lei é que eu me fundamento para apresentar de uma forma muito simples, uma linguagem nossa de cotidiano. E aqui eu tracei um roteirozinho, São 5 partes para falar dessa correlação das emendas com as políticas públicas. Então, aqui a gente vai ter o conceito, o que são políticas públicas, aí temos a parte 2, que são as emendas, a parte 3, os tipos, a parte 4, o processo legislativo, de uma forma bem simplificada, e a parte 5, eu vou apresentar aqui para vocês dois casos, estudo de casos, são 2 estudos de casos. Então, ali, damos início. Parte 1, que são políticas públicas. Como esse estudo, ele é uma derivação do artigo que eu fiz dentro de uma escola, de um órgão público, eu peguei um estudo também de uma escola, a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, para falar do conceito de política pública. E o que são políticas públicas? Aí eu fui lá no professor Paulo Camon e peguei, ele utilizou a linguagem simples para tornar inteligível para toda a sociedade o que é, o conceito. Então, políticas públicas, elas se referem ao curso de ação que é adotado para solucionar problemas pertinentes à esfera pública da sociedade. Então, são problemas que nós passamos. Por exemplo, conexão com a internet seria uma demanda de política pública. Mencionei aqui a lei das antenas, E são normalmente as políticas públicas implementadas, são propostas implementadas. Elas também podem resultar de iniciativas e atuação de outros atores sociais. Nesse sentido, lá na parte 5, eu vou mostrar estudo de caso, que aí é a sociedade civil, junto com o legislativo e poder executivo, formando, assim, as políticas públicas. Então, ainda dentro dessa lógica de política pública, segundo o professor Paulo Camon, ela é uma construção social. Então, aqui a gente já vai para a nossa parte 2, o que são as emendas parlamentares. A emenda parlamentar, o conceito, de uma forma bem simples para a gente entender, ela é um instrumento que o legislativo ela vai utilizar para poder participar da elaboração do orçamento, que é anual. Todo ano nós temos um orçamento e a forma pelo qual o legislativo participa é através das emendas. E onde nós conseguimos enxergar esse instrumento dentro da legislação.
Então, a gente vai ter uma lei de 1964, o Estatuto, né, das normas do orçamento público, a Lei Federal número 4.320, lá no artigo 33, a gente consegue ver esse instrumento. Temos em 1988 a Constituição Federal, fazendo a localização dentro da Constituição. No título 6 da tributação e do orçamento, no capítulo 2 da seção 2 dos orçamentos. Ali a gente vai conseguir ver como se desenha esse instrumento que o Poder Legislativo utiliza para incidir, influenciar o orçamento público. Estamos no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, então eu fiz esse recorte nas esferas, né? Nas dimensões ali territoriais. Então, no estado de São Paulo, nós temos a nossa Constituição, de 1989, e também vai aparecer esse instrumento lá, no título 5 da Tributação, Finanças e Orçamentos, no capítulo 3 dos Orçamentos. Artigo 175, nos parágrafos 1, 2, 4, 5 e 8. A gente consegue observar o desenho das emendas dessa parte. Cidade de São Paulo, todos os municípios do país têm as suas constituições, que são chamadas de lei orgânica, né? Então, na nossa lei orgânica, que é de 1990, lá no título 4 da organização municipal, título 6, seção 2 dos orçamentos, no artigo 138, nos parágrafos 2, 3, 4 e 8, a gente consegue ver esse desenho de emenda nessa parte ali da lei orgânica. Assim, uma emenda, ela nada mais é que uma alteração a um projeto de lei que está sendo avaliado, que esteja sendo avaliado. E como nós estamos falando em emendas parlamentares, aqui nesse caso, o projeto de lei é o projeto de lei orçamentário anual. Observando na Constituição, lá no artigo 165, a gente vai ver que é uma iniciativa do Poder Executivo a elaboração das leis de que tratam o orçamento. Então, ali a gente vai ver o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Essas são leis orçamentárias de competência exclusiva de um poder, o executivo. Sendo assim, parlamentares conseguem incidir dentro desse projeto de lei através de emendas, dessas alterações nos projetos de lei que estão sendo avaliadas, no caso, os projetos que tratam do orçamento. E aqui, muito específico o recorte, projeto de lei orçamentária anual. Então, as emendas dentro da lei orçamentária anual, ela vai ser uma oportunidade que essas figuras parlamentares vão ter de acrescentar programações orçamentárias, fazer a indicação de alocação de recursos em programações que já existem, ou eles podem criar também com o objetivo de atender a demanda das comunidades que representam, né? Uma característica da figura parlamentar é ser territorial. Ou seja, é por meio das emendas que as figuras parlamentares Professora, não estamos ouvindo
A aula. Acho que eu retornei. Ok. Isso, retornei. Ou seja, é por meio das emendas que essas figuras parlamentares, aqui, né, utilizando a linguagem simples, quem são os parlamentares? Na União, senadores, deputados federais; nos estados, deputados estaduais; nos municípios, vereadores. Então, essas figuras vão poder influenciar no que o dinheiro público será gasto por meio de emendas. Na lâmina anterior, estava destacado em vermelho a palavra programação orçamentária. Eu vou trazer aqui o conceito disso, porque no final das contas, é isso que uma emenda parlamentar vira, uma programação orçamentária. E o que é isso, né? É a forma pelo qual o orçamento da administração pública ela vai se estruturar e se organizar. É um sistema de classificação estruturado. Esse sistema ele tem um propósito de mostrar para a gente as informações para todos os interessados nos gastos públicos, onde será aplicado o orçamento público, de que forma será aplicado. Então, é organizado um sistema estruturado de classificação estruturado para mostrar onde será gasto, através de programações, programas de trabalho, né? Então, na estrutura atual do nosso orçamento, o orçamento público brasileiro, a programação orçamentária ela está estruturada da seguinte forma. Lá na lâmina 24, a gente consegue observar ali. Fiz um desenho bem genérico. Então, vai ter ali o programa de trabalho com as informações qualitativas e quantitativas. Dentro das informações quantitativas da programação de trabalho, a gente vai ter as informações físicas, que vai definir a quantidade de bens e serviços a serem entregues. Estamos ali no campo da execução orçamentária que entrega ali o bem e o serviço, que é a finalidade da política pública, né? E teremos também as informações quantitativas financeiras, que vai estimar o montante necessário para o desenvolvimento dessa ação orçamentária. Eu trouxe aqui para vocês, eu tirei lá do manual do orçamento, manual técnico do orçamento, um código exemplo da estrutura completa de uma programação orçamentária. No final das contas, uma emenda parlamentar vai se transformar nesses tantos de números seguidos ali, ó. Na lâmina 26 a gente consegue observar. Então, na cabeça dessa tabela, a gente vai ver ali uma sequência de números. 10, 39, 252, 26. Cada um desses códigos corresponde a uma informação. Então, ali dentro daquele desenho genérico que eu fiz, vai ter as informações qualitativas e quantitativas do programa de trabalho, que vai informar onde esse dinheiro será empregado. O exemplo em tela que eu mostro aqui para vocês é da construção de um trecho de uma rodovia. Então, hipoteticamente, a gente pode trabalhar aqui com essa programação orçamentária de um deputado federal do Rio Grande do Sul, porque eu cito ele, né? Porque se a gente for pegar o código lá 0043, a gente vai ver que na classificação programática, no subtítulo, está ali onde vai ser regionalmente aplicado o recurso, no estado do Rio Grande do Sul. E lá em cima, ainda na classificação programática, a ação, que é a construção de trecho de rodovia. Então, é um pedido dos caminhoneiros daquele estado para o deputado: olha, a gente precisa
um trecho de rodovia para melhorar o escoamento das mercadorias aqui no nosso estado. Então, ele vai lá fazer essa proposição de indicação de alocação de recursos dentro dessa programação orçamentária, que já pode existir, ele vai analisar e observar se há essa existência ou ele pode criar essa programação orçamentária para aplicar esse recurso. Importante falar da programação orçamentária, ele é estritamente técnico, mas assim, trazer de uma forma, espero que eu tenha trago de uma forma mais simples. Então, a programação orçamentária, ela vai se traduzir numa sequência de códigos, de números, que vão responder informações de ações para políticas públicas, programas de trabalho, o que será feito, onde será feito, com que dinheiro, né? Então, esses códigos respondem essas informações. Lá na lâmina 27, a gente já passa para a parte 3 da nossa apresentação aqui, né? Vou ressaltar que eu estou utilizando aqui como fundamento a linguagem simples. Eu espero que esteja bem, assim, trazer de uma forma bem cotidiana, né? Tanto para vocês que operam a máquina pública, para ter esse diálogo com a sociedade civil, né? A sociedade civil consegue participar mais da vida política se há esse entendimento, né? Dito o conceito de emendas parlamentares, no final, o que elas vai ser, né? Uma programação orçamentária, a gente vai aos tipos de emendas parlamentares existentes. Existem dois tipos, as individuais e as coletivas. Dentro desses dois grandes grupos, existem as subclassificações de emendas parlamentares. Então, a gente começa aqui com as individuais. As individuais, como o nome já sugere, né? A proposta de alteração, indicação de alocação de recursos de cada uma da figura parlamentar. Então, um senador, um deputado federal, um deputado estadual, um vereador tem direito à sua emenda. O que é importante trazer de informação aqui, indo por dentro das emendas parlamentares? Que as emendas parlamentares individuais de senadores, deputados federais e deputados estaduais e o que são... Oi? O som, eles vão assumir novamente. Vocês estão falando comigo? Isso, não houve o retorno agora da exposição, é que foi interrompido a emissão. Tá, eu vou, gente, pedir 1000 desculpas por isso, mas é uma questão estrutural mesmo aqui, da conexão, tá? Mas perdão por isso. Retornando aqui das emendas impositivas. As emendas individuais de figuras parlamentares da União e do Estado de São Paulo são impositivas. E o que isso significa? Que o Poder Executivo ele é constitucionalmente obrigado a executar a indicação de alocação desses recursos dessas figuras parlamentares. Onde é que a gente observa essa imposição da Constituição? Através de uma emenda parlamentar de 2015. É um ano, né, 2016 para 2015, a gestão ali da presidência tem um marco histórico, né? Primeira presidência, uma figura feminina e a primeira impeachment dessa figura, né? Então a gente tem
a partir desse contexto histórico político brasileiro, há uma grande manifestação e articulação do poder legislativo. 2015, ela vai fazer alteração em alguns artigos da Constituição. Aí, lá na lâmina 33, está em recorte de vermelho, né, essa imposição do orçamento público. Ainda pensando em uma linguagem simples, para nós leigos aqui da sociedade civil, a gente não sabe que o orçamento público brasileiro, ele não é obrigatório o gasto que está sendo previsto nas peças orçamentárias, nas leis que tratam do orçamento. A gente chama de orçamento autorizativo. Ele pode estar previsto ali numa programação orçamentária, mas não é uma obrigatoriedade do Poder Executivo gastá-la. E isso acontece, eu li as peças orçamentárias do município, que traz uma justificativa para isso. Como a elaboração da lei orçamentária é feita um ano antes, então eles estimam o que vai entrar de receita, é a justificativa que eles dão para não tornar obrigatório o gasto, porque há uma estimativa de receita que talvez não entre para ser executada enquanto gasto. Por isso, o orçamento brasileiro ser autorizativo. Há um jogo político, sim, entre os poderes, executivo e legislativo, dentro desse conceito de orçamento autorizativo, e tensões para aprovação de leis ou não. Aí entra também a questão das políticas públicas, né? Um governo eleito tem um programa de governo para aqueles 4 anos. Às vezes, muitas das vezes, não corresponde ao que o poder legislativo estima, né? Então, a gente tem aquele ali, né? A política é a arte de gerir os interesses e os conflitos, né? Então, a gente tem ali essas divergências. E dentro desse contexto, né, político, no ano de 2015, há uma organização de todos os espectros políticos da política brasileira, da esquerda à direita, para tornar a emenda individual impositiva. Então, ela é obrigatória. E a gente observa que isso vai se replicar lá no estado de São Paulo, no ano de 2017. Então, 2015, a emenda individual, emenda parlamentar individual, ela se torna impositiva na União, e os deputados estaduais de São Paulo replicam isso em 2017, lá na emenda constitucional número 45, que vai alterar o artigo 175. Então, lá no parágrafo 8º, está em recorte de vermelho, ó. É obrigatória a execução orçamentária financeira dessas emendas parlamentares individuais. Aqui, na verdade, no recorte não está específico, né? Dentro desse parágrafo 8º, mas ele está fazendo referência ao 6º. Aí lá no 6º, parágrafo 6º do artigo 175 da Constituição do Estado, a gente vê que se trata das emendas individuais. E o que é interessante também dentro desses artigos que eu cito, onde se expressa a obrigatoriedade do gasto da emenda parlamentar individual, é a porcentagem de receita corrente líquida do orçamento público que é destinada às emendas, né? Então, aqui na União, lá na lâmina 33, a gente vê que é 1/2 da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, que vai para as emendas. Isso vai se expressar em valores, né? Dinheiro.
E no estado de São Paulo, é 0,3% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, né, essa porcentagem do valor total do orçamento que vai para as emendas parlamentares. E aí eu trouxe para vocês da União, né, o Estado e agora os municípios. Os vereadores têm emenda parlamentar impositiva? Há um projeto de lei, projeto de lei número 18 de 2019, de um deputado assim, muito particular do Brasil, né? O deputado federal Pastor Sargento Isidório, para tornar obrigatórias as emendas dos vereadores. Aí, lá na lâmina 37, eu trago a atualização desse projeto de lei. Eu fiz a consulta no portal da Câmara, né? E a última ação legislativa dentro desse projeto de lei é que ela teve o requerimento de pedido de retirada de pauta. Para tornar impositiva a emenda parlamentar dos vereadores. Mas dos parlamentares no Estado de São Paulo e da União, as emendas parlamentares individuais, elas são impositivas. E está em processo para que os vereadores tenham suas emendas com esse caráter também de obrigatoriedade no gasto. O que é importante a gente saber? Que o Legislativo, junto, né, com a Comissão Mista de Orçamento, o pessoal técnico, eles criam anualmente um manual para que as emendas sejam elaboradas. Então, há uma legislação, há um arcabouço legal para disciplinar como isso vai se dar dentro do orçamento. Dentro da Constituição, que é muito genérico, aí a gente tem os aparatos legais, né, que vão ali direcionar o desenho da lei. Eu vou pensar novamente na linguagem simples. Então, assim, como isso é um montão de senadores no Brasil, um montão de deputados federais no Brasil, muita emenda individual. Como isso se organiza? O Estado, né, o Poder Legislativo, organiza isso, a equipe técnica organiza isso com um manual, está em tela aí, né? Manual de Emendas do Orçamento da União. Desde 2017, esses documentos estão públicos para todos nós termos acesso. Eu fui agente de governo aberto de 2021 até os primeiros meses aqui de 2024. E eu trouxe essa temática da emenda parlamentar e observei durante essa minha passada pela prefeitura, falando de emenda parlamentar, né, que o Estado não possuía um manual. Aí lá na lâmina, a Casa Civil, né, a Secretaria da Casa Civil do Estado de São Paulo disponibiliza para os parlamentares um manual para o processamento das emendas individuais impositivas do Estado. Esse documento também está público no portal da Secretaria Estadual da Casa Civil. Então, aqui, as emendas parlamentares individuais de cada figura parlamentar abordada. Mas ainda há outro tipo de emenda parlamentar individual, que é a de relatoria. Lá na lâmina 40 a gente consegue observar. Então, as emendas parlamentares individuais de relatoria. Existem tipos de relatores. A gente precisa saber disso também. Então, lá na lâmina 42, a gente vai ver que existem cinco tipos de relatores. E está destacado em vermelho o que nos interessa aqui. Temos aqui o relator, na letra a linha A. Relator geral do projeto de lei orçamentária anual.
É ele que vai absorver todos os setores do orçamento para entregar as emendas, né? Essa pessoa que vai analisar, observar o orçamento público e juntar todas as emendas parlamentares como anexo, né? Enquanto o projeto de lei orçamentária anual está sendo analisado pelo Poder Legislativo, por se tratar de uma lei, uma competência desse poder, então, nesse trâmite, existe essa figura de relator que vai dar parecer positivo, negativo, enfim. É ele que concentra também as demais emendas parlamentares. E lá na linha C, a gente vai ver que tem o setorial do projeto de lei orçamentária anual. Por que eu trouxe em destaque essas duas figuras de relatoria? A primeira, relator geral do orçamento, lá na lâmina 43, a gente vai observar que no ano de 2021 foi expressivo da mídia independente, da mídia corporativa, todos os meios de comunicação, o termo que se cunhou, né, que é o orçamento secreto, que se deu através da emenda parlamentar do relator geral. De difícil rastreamento até então, né? E de não saber a finalidade, se ela estava atingindo a finalidade do interesse público. Então, essa emenda ela foi alvo de investigação, e de investigação por parte da mídia, sobretudo. Tem muito material, se vocês colocarem orçamento secreto na aba de pesquisa do Google, vai ter várias reportagens sobre. Porque era difícil fazer o rastreamento. Vocês lembram que eu falei da programação orçamentária? Aquela sequência de códigos que informam? Então, dentro dessa emenda de relator geral, era difícil fazer o rastreio do gasto público. E foi objeto de denúncia, porque chegou-se à casa dos 19 bilhões, 20 bilhões, só para esse tipo de emenda. Então, é muito dinheiro, né? E sem saber o destino final dela. Então, é importante rememorar isso, né? 2021 foi ontem, praticamente. Professora, e temos... Oi. não sei se eu posso interromper durante a aula, mas é uma questão que, de repente, eu acho que seria importante. Essa previsão, esse orçamento secreto, era previsto em lei? Constitucionalmente, a gente tem os artigos, né, os 166, 165, que prevê a emenda parlamentar. A partir dela, a gente tem os instrumentos, né, infralegais, como mostrei aqui para vocês, um deles está dentro desse manual da emenda parlamentar, que é uma resolução. Então, existem resoluções dentro da Comissão de Finanças e Orçamentos que vai disciplinar as emendas parlamentares e os tipos das emendas parlamentares, né? Nesse manual, lá na lâmina 44, a gente vai estar novamente vendo a capa do Manual de Emendas do Orçamento da União. Está do ano de 2021, mas eu fiz a consulta do 2024, tá, gente? Na lâmina 44. Então, a gente vai ver ali tipos de emendas parlamentares, individuais, relatoria setorial, e nessa lâmina 44, de novo, essa capa. Esse documento, esse manual, tem ali os dispositivos infralegais que disciplinam esses tipos de emenda. E quando não há, respondendo a pergunta, né? Quando não há, a gente usa, por exemplo, em números, quantas emendas parlamentares cada figura parlamentar tem direito? No estado de São Paulo, como não existia um manual, se pressupunha, né, que era dentro daquela pirâmide de Kelsen, vocês do direito sabem bastante, né? Então, utiliza a lei maior.
No manual da União fala em 25 emendas por parlamentar. No Estado não tinha. Professor, o som foi interrompido novamente. Voltei? Sim. Voltei. Retornando, né? Então, se utiliza a lei que já existe, a lei maior que existe. Então, assim, dentro dessa resolução da Comissão Mista de Orçamento e Finanças, se prevê 5 emendas parlamentares. Então, a gente pressupõe e interpreta que para cada parlamentar do Estado e do município seja isso também. E eu contei para vocês a minha experiência de agente de governo aberto. Então, essa conversa que eu estou tendo aqui com o pessoal da Escola de Contas foi uma conversa que eu tive com muitos assessores parlamentares. E enriqueceu muito esse estudo, porque nós vimos a autonomia dos entes federados. Então, dependendo da situação política, há parlamentares que vão ter essas 25, há parlamentares que vão ter mais de 25 e há parlamentares que não vão ter nem 25. Então, é uma questão política também, né? Mas que, aos poucos, graças à incidência da sociedade civil no debate, vai se disciplinando e se organizando com leis. No caso dessa que você me traz, né, da relator geral, não havia muito genérico, né, o que se havia para disciplinar, e conforme essa observação da mídia, da imprensa, né, foi-se, através dos dispositivos infralegais, se legalizando esse tipo de emenda alvo de denúncia, né, como orçamento secreto. E o que eu quero trazer aqui, acho que está na tela, né? O último tipo de emenda parlamentar individual, que é da relatoria setorial. Essa relação que está na tela, vocês veem ali primeiro, né? Acho que já está. Na lâmina 45, a gente começa ali, está em algarismos romanos. A primeira é infraestrutura, minas e energia. Não sei se eu estou vendo mesmo que vocês. Mas, assim, essa disposição de setores mudou o governo, mudou o plano de governo, muda essa setorização. Eu tive que atualizar dentro do manual das emendas, né? No governo passado, os setores estavam distribuídos de outra forma. Então, não era infraestrutura, minas e energia, por exemplo, né? E para cada um desses setores que vocês estão vendo aqui, são 16, nesse governo atual, existe um relator setorial que vai ter também direito à emenda. Então, aqui só passando com vocês, vou fazer essa leitura porque é importante e isso tem a ver com política pública. Então, a gente vai parar para pensar em política pública de infraestrutura, minas e energia, de saúde, de educação e cultura, integração, desenvolvimento regional e meio ambiente, são os setores do orçamento, onde será incidido as emendas, né? Seja do relator setorial, seja emenda individual de relatoria setorial, seja individual, seja coletiva, é através desses setores aqui que a coisa vai se dar. Então, a gente tem ali agricultura, desenvolvimento agrário e pesca, cidades, turismo, ciência e tecnologia e comunicações, assistência social e família. E ali na lâmina 46, aí sim, esporte, mulheres e direitos humanos, fazenda, planejamento, indústria e comércio, defesa, trabalho e previdência, justiça e segurança pública e, por último, poderes de Estado e representação. A título de exemplo, no governo anterior, governo presidencial anterior, o último
setor era mulheres e direitos humanos. Então, a gente vê até ali a questão da ordenação dos setores orçamentários, né? Como o governo planeja. O som realmente foi Agora temos interrompido novamente. Oi? O som foi prejudicado novamente. Perdão por isso. O que eu trouxe de curiosidade, há uma relação de setores. E eu falei que no governo anterior, governo presidencial anterior, essa relação estava disponibilizada de outra forma. A curiosidade foi: o último setor é mulheres e direitos humanos. Então, a forma que até a mesma simples organização mostra muito das prioridades do governo, né? Vai elencando ali do 1 ao 16, você vê a ordem prioritária do governo eleito, que nós elegemos por voto popular, né? Na lâmina 47, eu trago uma pergunta aqui para vocês. Eu fiz a leitura dos setores orçamentários, aí começa a se delinear o entendimento de como vai se correlacionar emendas e as políticas, porque cada um dos parlamentares precisa pensar nessas programações orçamentárias conforme esses setores orçamentários. Então, há ali uma correlação, mas a gente pode ver até que é do Poder Executivo, né? Essa organização, e o Legislativo precisa estar consonante com ele. Acredito que vai se desenhando ali como se dá essa correlação. E na lâmina 48, não sei se o que eu vejo vocês veem aí na tela, pela essa questão de delay, né? Temos as emendas parlamentares coletivas, e eu trago o conceito aqui. O nome já sugere, né? Então, é conjunto. Então, essa alteração, essa proposta de alteração, de indicação de alocação dos recursos, ela vai se dar conjuntamente pelas figuras parlamentares. Então, é um grupo de deputados federais, é um grupo de senadores, é um grupo de deputados estaduais, um grupo de vereadores. Existe, dentro das emendas coletivas, nós vamos ter duas divisões. Lá na lâmina 49, a gente consegue observar a emenda parlamentar coletiva de bancada e a emenda parlamentar coletiva de comissão. Já na lâmina, a gente consegue ver as emendas parlamentares coletivas de bancada. Regional, aí tem um mapa dividido por regiões, né? Temos o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Cada uma dessas regiões vai ter ali a sua emenda coletiva de bancada. E somos 26 estados, né? 26 estados da federação. Temos ali as emendas parlamentares coletivas de bancada estadual. Ali, a título de exemplo, como estamos no estado de São Paulo, né? Trouxe a figura do estado de São Paulo mesmo, né? O vetor ali do estado. A lâmina 51. E a gente tem um desenho político novamente, né? Já estou na lâmina 52 aqui, Daniel. Não sei se pelo delay se a gente vê a mesma coisa. 2020, aí...
Não há som novamente. Professora, eu não consigo. O som não está sendo reproduzido aqui. Acho que eu retornei, né? Qual seria a lâmina a Vocês ser me ouvem? disposta? Qual seria a lâmina a ser disposta? Retornou o som. Abriu novamente o som. Acho que eu retornei, né? Sim, agora sim. As perguntas, novamente, perdão por isso, viu? Não, que isso? Qual seria a lâmina a ser disposta? Desculpa, Daniel, por isso, desculpa as pessoas que estão aqui. É o cotidiano da periferia. Quem mora na periferia, a internet é essa qualidade. Retornando, Qual seria a então lâmina a aí a ser gente disposta? tem aqui uma do orçamento impositivo dentro do poder legislativo. Aqui a lâmina 52. Então a gente vê que a emenda parlamentar coletiva de bancada estadual torna-se em 2020 obrigatória. Aí a gente tem a lâmina 53. Esse contexto, né? Vamos contextualizar. Então, a obrigatoriedade da execução das emendas parlamentares individuais, ela vai passar por um processo de ampliação. E a lâmina 53. Ela obriga a execução às emendas parlamentares coletivas de bancada estaduais. Em 2019, o Congresso Nacional, por emenda constitucional número 100, de 2019, torna a execução da emenda de bancada estadual obrigatória. Então, nós temos ali a emenda parlamentar impositiva, a emenda parlamentar individual e a emenda parlamentar coletiva de bancada estadual. Dentro desse cenário, 2015, 2020, né? 5 anos de diferença de um governo para o outro, né? Então, e dentro dos espectros políticos, direita e esquerda, há uma convergência única, não teve debate, né? Então, assim, todo mundo, sim. Então, nós estamos num regime parlamentarista, porque ao passo do tempo, desde 2015, o poder legislativo tem ganhado mais força em incidir no que era uma competência quase que exclusiva do executivo, que é o orçamento. Emenda parlamentar são as emendas parlamentares. Vocês me ouvem? Se vocês puderem abrir o microfone para falar. O som ele está sendo interrompido intermitentemente. Ele retorna e volta. Eu vou falar mais pausadamente.
Não houve retorno. Eu vou para o último tipo de emenda parlamentar. Tá, joia? O último tipo de emenda parlamentar é a emenda parlamentar de comissão, na lâmina 54. Não houve retorno do som. Professores estão sem som Acredito que aqui. agora eu voltei. Né? Ok, retornou o som. Eu só não vejo. Estamos no Eu só não slide vejo a 54. apresentação, Daniel. Nós Estamos estamos no ali na slide. lâmina 54. Joia. Então, para a lâmina 55, por gentileza, né, nós temos as emendas coletivas de comissão. 55. Está disposta na lâmina 55. Bom, quem vai querer? Valeu. Emenda parlamentar coletiva de comissão. Pensando em linguagem simples. A lei, para ser feita, ela entra como um projeto. Esse projeto passa por etapas. Uma das é avaliada por uma comissão competente. Então, esse coletivo parlamentar se reunirá em comissão e essa comissão terá direito à emenda parlamentar também. Aí, a lâmina 57 vai mostrar a especificidade da emenda parlamentar, aqui de comissão. Então, a proposição de indicação de alocação de recurso, ela vai se dar de 3 tira, é um exemplo, né? Pensar a linguagem simples. Tira da educação, coloca na saúde, remanejamento. Então, há esse tipo de movimento, a emenda faz, né? Remanejar. Existe na apropriação, a emenda de apropriação vai ser dos recursos orçamentários. A lei de responsabilidade fiscal, essa lei federal, ela prevê reserva de contingência no orçamento público. Então, a lei consegue criar dessa reserva de contingência. E há também a terceira tipo, né, de lei que faz, que é o cancelamento de uma programação. Então, nós temos emendas que remanejam, tira da e põe até da reserva de contingência
orçamentário dessa programação que foi cancelada vai ser apropriado. Então, temos a emenda que remaneja, que apropria e que cancela. As emendas de comissão fazem esse movimento. Não que as outras não façam, né? Mas é o que está limitado, que está desenhado para emenda de comissão a se apropriar do que foi cancelado, né? Então, remaneja ou se apropria. Aqui vamos para a etapa 4 da apresentação, quase se encaminhando ao fim aqui, que é o processo legislativo, né? Enquanto abordava o tipo de emenda de comissão parlamentar, falei que uma lei para ser como projeto e ela segue um processo, um procedimento. E qual seria esse procedimento na construção de uma lei que a emenda se insere? Então, eu estou ali na lâmina 58. Estamos sem som, professora. Cortou o microfone aqui, perdão. Então, lá na lâmina 58, processo legislativo. De uma forma bem simples, para tornar inteligível a toda a sociedade civil. Lá na lâmina ela vai sair da Casa Civil, vai para a Casa Legislativa. Então, a emenda parlamentar ela vai ser inserida no projeto como programações orçamentárias. Lá na lâmina 61, por favor, Daniel, vimos aquele rastreio de números ali, né? Aquilo é uma programação orçamentária. No final das contas, a emenda se torna aquilo, aquela programação orçamentária. Parei na programação orçamentária. Lá na lâmina 62, aí a gente vai ver que as emendas, elas precisam ser, aí é a questão que se disciplina, né? Elas precisam ser compatíveis com as peças orçamentárias. Entre elas, as que determinam quais são os programas de trabalho, plano plurianual, e as que dão as diretrizes para cada ano, né? Aquela lei que é feita todo ano antes da orçamentária anual, que é a lei de diretriz orçamentária. Se não estiver compatível com o plano plurianual do governo e com a diretriz daquele ano, ela não será aprovada dentro da análise da instrução processual. Conferir se está legalmente ok, se ela está orçamentariamente, financeiramente ok, né? Tecnicamente ok, essa é a instrução processual que passa a emenda parlamentar. Quando é devolvido para o executivo dentro da secretaria, sim, né? Então aqui, ó,
Na lâmina C103, está em destaque o artigo 166. Lá no parágrafo 3º, está disciplinando como vai se dar as emendas ao projeto de lei orçamentária anual. Então, como eu já disse aqui, né, precisa estar compatível com essas duas outras peças orçamentárias, o plano plurianual e as diretrizes, e elas precisam indicar para que essa emenda seja aceita como programação orçamentária, né? E desses recursos necessários, a indicação desses recursos, eles são admitidos apenas os que sejam Professora, houve interrupção novamente. Então, retornando aqui, lá no inciso 2, do parágrafo 3º do artigo 166, o parlamentar ele precisa. Agora, som. Estão uma dificuldade hoje que eu espero que agora ele esteja com. Então, ali no inciso 2º, vai estar a exceção do que não pode ser anulado de despesa. As dotações que vão para pessoal, né, o recurso humano da administração pública e os seus encargos não podem ter anulação da despesa. O serviço da dívida, para essa a linha B, vou recomendar a todos que assistem, que assistirão, para ver muito material de um grupo, um coletivo, né, de organização da sociedade civil, que existe há mais de 20 anos, o pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida, para a gente entender o que é que vem desse serviço da dívida. E a Auditoria Cidadã da Dívida vem com um material também bem simples de se entender, bastante vídeo, né? Eles fazem lives. E para entender o que é serviço da dívida, não pode anular. O que é serviço da dívida? Aí, recomendação para vocês acompanharem esse coletivo. E transferências tributárias constitucionais para o Estado, município e Distrito Federal. Essas transferências também não podem sofrer anulação de despesas. Na lâmina 64, a gente tem ali a idade da disciplina das emendas, né? Então, as emendas ao projeto de lei orçamentária anual ou projetos que a modifiquem somente podem ser aprovados caso lá no inciso 3º sejam relacionados com dispositivos do texto do projeto de lei. A aprovação vai depender disso. Se for para corrigir ou
observar que há omissão de informações ali, então precisa corrigir o fato de tornar público e com o dispositivo do texto do projeto de lei. No caso, o próprio corpo da lei, quando autorize essa modificação, né? A lei de diretriz orçamentária, por exemplo, ela traz sobre alterações tributárias, né? Então, ali pode haver uma interpretação sobre essa alteração no orçamento, né? Para e para a fixação das despesas. Então, lá na lâmina 65, Daniel, a gente vai ver as emendas, por favor, né? A gente vai ver as emendas vão ser apresentadas em anexo ao projeto de lei orçamentária anual. Esse anexo, com todas essas emendas, com todos esses tipos de emenda que eu apresentei para vocês, elas vão para uma comissão competente que irá analisá-la, a Comissão de Finanças e Orçamento. Essa comissão tem um relator que vai, a comissão junto com o relator, né, a mesa e os demais parlamentares, vão examinar e emitir um parecer aprovando essas emendas. Então, essa comissão, tendo sido aprovadas por parecer, elas ainda passam por uma sessão de pauta, né? Que é a plenária, onde se debate, observar isso hoje em dia com os canais do YouTube. Votadas e aprovadas em plenário, dentro dessas sessões de pauta, elas vão ser incorporadas como anexo. Aí lá na lâmina 72, que a gente vai ver que uma vez que aprovadas, depois de passado, né, por todo esse trâmite, elas vão virar uma dotação orçamentária. Está na lâmina 72, orçamentária grifada em vermelho. Então, eu trago essa dotação orçamentária, o que ela é? Nós vimos a programar que será feito. A reserva de valor para essa programação, então vai ser destinado mais de 300 milhões para uma ação de assistência social. Essa reserva de valor ganha esse nome técnico, né, de dotação. Para vir uma dotação de trabalho. Pois não. Denise, está me ouvindo? Professora, está ouvindo? Caiu o sinal. Né? Denise, você está me ouvindo? Oi, sim. Posso transmitir uma pergunta do chat para você? Sim, claro. Então, tem uma pergunta lá sobre a execução das emendas, se ela também deve ser anual ou pode ser executada durante o exercício parlamentar. Essa é a pergunta da Maria Berce. Tá, joia. Muito obrigada. A emenda, nós vimos, né, existe o exercício orçamentário, né, o exercício fiscal orçamentário, que ele é anual. Então, todo ano terá emenda. A emenda, o que disciplina a execução dela é essa análise durante a instrução processual, que vai, por exemplo, se eu for pensar em sociedade civil, um projeto de 1 ano, né?
Então, aí será caso de obras, eu tenho 2 estudos de caso aqui, né? Quando a emenda parlamentar ela vai suplementar uma programação já existente do governo, no caso, obras que é competência do livro. Essa emenda parlamentar daquele ano, ela pode determinação em que ela se encará, passar para mais de um ano. Um exemplo disso que eu posso dar é que vou mostrar aqui para vocês 2 estudos de caso, né? A duplicação de vias. São obras, dependendo da complexidade, são obras que demoram mais de um ano. Então, a suplementação do orçamento, ela vai ser observada nesse sentido, né? Há uma questão de exemplo, né? Que com o legislativo com o executivo, para que ela seja destinada anualmente. Olha, o parlamentar conversa ali com o secretário de obras e fala ali essa obra vai beneficiar o eleitorado dele daquela região. Então, anualmente, suplementa vai suplementar aquela obra anualmente. Então, há esse acordo entre os poderes, né? Quando se trata de sociedade civil, é um projeto com ano, por exemplo. Quando a gente faz os shows duram um dia, né? Começa ali de manhã, acaba à tarde, e precisa de uns 3 meses para organizar para que seja feito esse show. Geralmente se faz por emenda, então, muitas aspas, ações pequenas. Ou quando se trata de grandes empreendimentos, ali para suplementar o orçamento em conversa com as secretarias FINS, como trouxe aqui para vocês, né? Duplicação de uma via. Então, aquele parlamentar, a obra vai beneficiar o eleitorado dele daquela região, ele vai conversar com aquele secretário e vai combinar ali que a emenda dele, anualmente, irá para suplementar a obra, para dar mais qualidade, enfim. Existe essa relação, né, política entre os poderes. E se dá, a gente vai através das planilhas de execução orçamentária, né? Então a gente vai ver a programação orçamentária ali, a suplementação daquele orçamento através da emenda dentro de uma programação orçamentária, como eu mostrei para vocês a título de exemplo ali no manual técnico do orçamento, né? Aquele tantinho de número de códigos. Aquilo ali, aquele construção de trecho de via, foi a suplementação para a obra que é do DENIT, a competência, né? Mas o parlamentar quer ajudar porque beneficia o eleitorado dele. Então, aí existe essa relação, né, essa conversa, esse acordo. Eu espero ter respondido bem. Na lâmina, espero que tenha... Na tela 74, já indo para o final mesmo da apresentação, ressalta aqui que o é autorizativo.
Geralmente, as emendas coletivas, que elas não são obrigatórias, então, se uma obra, né, ela, durante a execução dessa obra, trocar um governo, por não ser obrigatória a execução, por exemplo, a emenda parlamentar coletiva de bancada, que não é estadual, é regional. Ela não é impositiva, ela não é obrigatória. Então, aí trocou o governo. O governo tem muito olhar para o centro-oeste, então ele pode não executar aquela que iria para aquela obra que ia beneficiar aquela região, né? Existe esse jogo político também, que é muito de convergências e divergências, né? Então, por isso, essa articulação do poder lá na 7.5, a gente vai para a parte final, que é estudo de caso. Eu convidei o pessoal do movimento SOS M Boimirim e fiz o convite também ao pessoal do Movimento Cultural das Periferias para estar no dia de hoje. Agora eu não consigo ver aqui, né? Estou com atenção, enfim, não consigo ver se essas pessoas conseguiram vir para essa presença de hoje. E fiz o convite porque o estudo de caso é sobre elas. Então, a Escola de Contas, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre as emendas parlamentares e o meu objeto de estudo foi esse movimento, o objeto de estudo, na verdade, foram as emendas parlamentares, mas dentro do contexto das emendas parlamentares, eu peguei uma administração municipal de 2013 a 2016, né? E dentro desse governo municipal, eu observei como é que se deu a suplementação orçamentária da pasta da cultura, que era a Rentutela, o Movimento Cultural das Periferias. O movimento reivindicava pelo governo que estava ali fazendo a administração, de 2013 a 2016. Como os parlamentares, os vereadores da cidade de São Paulo, se organizaram para tentar suplementar essa pasta através das emendas. Então, eles combinaram, eu fui às notas, né, fiz análise das notas taquigráficas. Professora, o som ele está sendo prejudicado aí pela intermitência de retorno do som aqui para aqueles que estão participando. Há uma oscilação durante a apresentação. A conexão ela fica estável, ela cai, ela volta. Antes de cair, ela oscila e essa apresentação, como o pessoal da Escola de Contas
colocar aqui no chat, ela vai ficar disponível. Eu acredito que ela está... Oi, Wilson. Professora, posso fazer uma pergunta? Está com muita oscilação. Ah, tá. Então, vou fazer uma pergunta. Eu sou a Marli, estou aqui na Escola de Contas, estou com apoio ao Daniel. A Mayra Berci, ela pergunta o seguinte, que me parece que se estiver justificado e constar no plano de trabalho a emenda pode ser executada nos anos subsequentes, ela entendeu isso. Uhum. Tá. Existe os restos a pagar, né? O que não conseguiu ser feito durante um exercício financeiro que vai para o próximo. E se não sei se vocês me ouvem, gente. Estou preocupada. Isso, com certeza. Você está contando um pouquinho agora, mas está dando para escutar. Tá bom. Pois então, aí dentro de um exercício financeiro orçamentário, né, como eu fui mostrando como se disciplina as emendas parlamentares, elas precisam estar compatíveis, por exemplo, com a PPA, Plano Plurianual. Dentro do PPA, a gente vai ter ali, principalmente a gente precisa saber esses termos também. Quem não eu disse com vocês, né? Essa conversa com a Secretaria FIM. Que executa, é responsável, é competente pela execução do projeto ali, da emenda, né? E dali, se a suplementação. Vou dar dentro do estudo de caso, acho que aqui na tela já está, né? A duplicação da estrada do M Boimirim. É uma obra que não vai, pela complexidade, o grau de complexidade, né? Ela não vai se dar em um ano. Ela vai ser especificada, perdão. Então, se for para compra, mais compra de... deixa eu dar um exemplo aqui. Alocação de maquinário para um ano da execução da obra, a programação possibilita esse recorte bem específico para que essa emenda seja aprovada. Seja durante a análise da instrução processual, ela esteja ali tecnicamente, legalmente, orçamentariamente ok, para ser aceita dentro daquele exercício orçamentário. Dentro dessa grande obra, dessa despesa de capital, eu, parlamentar, quero ajudar no custeio com a alocação de maquinário para um ano. Isso será feito ou não, será dentro da... Como falei, vou me repetir aqui, né? Dentro da análise, né, a instrução processual, legalmente, juridicamente, financeiramente, eles vão ver se fazem um recorte dentro de um tipo de despesa, a despesa de capital. Na despesa corrente, que é a maneira que é mais fácil de
incidir uma emenda parlamentar, ela tem aquele ano mesmo. Interrompeu várias coisas, fica para o próximo ano, aí o resto a pagar, né? Isso será disciplinado também dentro da resolução que eu apresentei para vocês. Na União, é a resolução número 1 de 2006, da Comissão Mista de Orçamento, que vai ter esse detalhamento, porque nós vimos também que existem parlamentares. Então, se for a coletiva, aqui esse estudo de casa em tela, eu falo de uma emenda parlamentar coletiva de bancada estadual. Então, ela vai ser disciplinada dentro dessa resolução número 1 de 2006. Ela vai ser diferente de uma emenda parlamentar individual, que é impositiva. Então, os tipos de emendas vão ser disciplinadas conforme ela se dá, né? E a gente vê que tem a impositiva, a autorizativa e também, como eu mostrei aqui para vocês, no artigo 166 da Constituição, que ela precisa estar compatível com as outras peças orçamentárias. Então, ela vai criar uma nova programação orçamentária. Essa programação, ela corresponde ao plano plurianual e à diretriz. Se ela vai incidir sobre despesa de capital, ela precisa, aí no caso, a gente precisa observar, na verdade, essa resolução para ver como ela se incidirá em despesa de capital e o período é maior, né, para a execução. Os exercícios financeiros são mais de um para que se façam obras com esse tipo para execução orçamentária de despesas de capital. Então, aí a gente vai entrando nas especificidades do orçamento público. O tipo de despesa dirá como será também a execução orçamentária via emenda. Não sei se eu mais compliquei do que respondi. Mas existem esses dispositivos infralegais na União, Manual da Emenda Parlamentar. No Estado, aí a gente só vai ter o Manual das Emendas Impositivas. Mas o que não tem para o Estado, a gente consegue pegar da União para tirar uma base. E ali se explica melhor. Então, eu faço a recomendação de estar disponível na internet, né? Esses manuais desde 2017, vem toda a resolução e depois toda o adensamento dos tipos de emenda, como se disciplinam para cada exercício financeiro. Para que eu não faça também informações erradas para vocês aqui. E dentro desses dois tipos de caso, para finalizar minha participação aqui, agradecer muito mesmo o pessoal da Escola de Contas, eu citei Movimento Cultural das Periferias, em que a reivindicação era para que o orçamento da cultura fosse a 2% do orçamento, o que não aconteceu, e a suplementação se deu por emenda parlamentar, a emenda parlamentar de bancada, porque os parlamentares de uma sigla partidária específica, todos eles destinaram as suas emendas para a cultura. Aí se suplementou o orçamento da cultura na pasta, né, do município. E esse segundo caso, ele já vai para, apesar, né, as políticas públicas, elas incidem no território das cidades, no final das contas. Mas é o tipo de obra, né, que também diz o poder competente dela. No caso, a estrada do Embu-Mirim, ela é uma estrada estadual. Então, de 2015 para 2016, houve uma emenda parlamentar coletiva de bancada estadual que direcionou, aí no caso, criou uma programação orçamentária para essa duplicação dessa estrada, do Embu-Mirim.
na época, né, a 2015, 2016, e as emendas parlamentares coletivas de bancada estadual só se tornam obrigatórias em 2020, até então era autorizativa, ela não aconteceu. Professora, Então, foi criada essa programação orçamentária e a gente está falando, né? Oi. professora, posso fazer um questionamento? É o som novamente, né? Isso. Professor, posso fazer um questionamento? A estrada do Mboi-Mirim, ela compreende um trecho que grande parte dele, ou pelo menos a metade, se encontra dentro do município de São Paulo. E o restante, creio que existe talvez até uma divisão entre a estrada, entre o município de Itapecerica da Serra e o próprio município de Embu Guaçu. Quando existe uma destinação de recursos, no caso da duplicação, acho que um grande trecho da parte do município de São Paulo está duplicado. Já falta um restante que não está duplicado dentro do município de São Paulo. E o restante dentro dessa parte que talvez faça uma divisão entre os municípios de Itapecerica e de Mboi-Mirim, em Bugaçu. Nesse caso, quando existe uma destinação de recursos, como esse recurso ele é destinado? Ele é destinado parcialmente para cada município, ele é destinado integralmente para uma obra como uma via única, compreendendo todo o trecho independente do município. Como isso seria entendido? O som ainda está prejudicado, né? E existe um delay entre a informação e a visualização. Enquanto você fazia a pergunta, eu para mim no áudio, então ouvi algumas coisas. Então, acredito que eu vou conseguir responder, não integralmente o questionamento. Departamento de Saúde é responsável pela execução dessa obra, desse estudo de caso, a duplicação da estrada do Mboi-Mirim. É o órgão estadual. O executivo, que foi dividido em porque o Estado vai de executar essas obras nos diversos municípios que compreendem o Estado, e foi o que estava no projeto executivo de estradas e rodagens. Participei apresentada o projeto executivo, como você disse, né, corta 2, 3 municípios da cidade, um trecho da estrada de Mboi-Mirim já há essa duplicação, porém, conforme mais vai para dentro ali do município, né, chegando às divisas, foi apresentado por etapas. Dentre essas etapas, onde pega os municípios, e eu falo, eu não sei se eu respondi certo e bem para você, mas ainda falando sobre as emendas, né, o fato de uma justificativa que pode ser dada para que não fosse executada a emenda parlamentar coletiva de bancada,
É o fato, nossa, falei já esqueci a justificativa. Por tomar despesa de capital e não compreender um período de exercício financeiro. Então, ali vai estar dispositivos infralegais, por exemplo, as resoluções, que elas vão disciplinar a emenda conforme a despesa, né? Então, ali para despesa de capital, a justificativa à época foi essa. A justificativa, na verdade, a princípio, para não ter a obra, foi que não tinha recurso. Aí os parlamentares de oposição ao governo na época criaram essa programação orçamentária para custear a obra e não foi atendida por se tratar de uma emenda que não é autorizativa e também por não ser competência do legislativo obras, né, execução de vocês. Esse foi o caso, segundo caso aqui, né, aqui ainda pensando em periferia, né, na estrada do Mboimirim. Então, a gente tem 2 casos de como incidiram as eu quero agradecer muito e sempre, né, a escola por ter me dado essa oportunidade de apresentar esse trabalho que foi fruto de um estudo da escola mesmo, né? Eu, enquanto aluna, tive a oportunidade de estudar emendas parlamentares na escola de gestão e contas públicas. E eu para a sociedade esse estudo, né, dessa formação, né? Quero agradecer muito mesmo essa oportunidade e fico à disposição aqui de vocês. Parabéns, professora. Gostaríamos de lembrar a todos os participantes que marcassem a sua presença, né? O link está disposto no chat. Os slides, haviam perguntas se os slides estarão dispostos. Sim, estarão dispostos no Moodle, para todos aqueles que queiram acompanhar. E mais uma vez, parabéns pela exposição e todos aqueles que participam dessa aula, que sempre acompanhem os informes dentro do site da Escola Superior de Gestão de Contas Públicas aqui do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Obrigada, professora, pela excelente aula. Um bom dia para vocês, uma boa tarde. Professora, eu não sei se a senhora me ouve.